levada a efeito nesta tarde, sob o número 17. Eu gostaria de comunicar aos presentes e os que estão online que toda sustentação oral e preferência será primeiro levado a efeito com os advogados que se encontram no recinto onde a sessão está sendo realmente efetivada. É uma questão de ordem. Nós temos 2 aqui e eu vou dar início aqui do nosso desembargador, né? O nosso desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, que está retornando de merecidas férias. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se os senhores têm alguma observação quanto à ata da sessão próxima passada. Pela aprovação, excelência. Perfeito. Diante da manifestação de todos, dou por devidamente aprovada. Hoje nós temos alguns extra-pautas, mas nós vamos primeiro para as sustentações orais com preferência, cujos advogados se encontram presencialmente neste recinto. Na plataforma PJE, que doravante, doutores, a nossa plataforma será somente essa, tanto que vai haver a migração dos processos do SAG para PJE. Então, a primeira, na pauta interna, é a de número 27, mas na própria distribuição, o desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha é o relator. Trata-se de uma remessa necessária sob o número 310-47, 62 é o dígito, 2024, final, a sequência de 4 zeros. Perdão, é a 310-47, dígito 50, 2023, final 0117, é uma remessa necessária cível, que tem como partes Jardins Pajuçara Incorporação, Construção e Vendas, SPE, LTDA e outros, e município de Maracanaú. A sustentação oral será levada a efeito pelo Dr. Fábio Carvalho Leite, OAB 15.113. Confere, doutor, a OAB? Ok, muito obrigada pela confirmação. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Muito grata. Por favor, os 15 minutos já ficam à disposição de Vossa Excelência, tá certo? Boa tarde a todos. Cumprimento esta colenda Câmara de Direito Público, a pessoa da desembargadora Lisete, presidente, eminente relator, demais desembargadores, ilustre representantes do Ministério Público, servidores, colegas advogados, online e presenciais. Se trata, como já foi antecipado, de uma remessa necessária decorrente de uma sentença numa ação civil, é uma ação anulatória de lançamento fiscal, e a ação foi originalmente julgada procedente em favor da autora. Então, a matéria de fundo é ISS na construção civil, do que se trata a ação. A construtora Jardins Pajuçara, ela originalmente adquiriu um terreno em Maracanaú. A atividade preponderante da empresa é a construção de empreendimentos habitacionais voltados para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, a construtora ela adquiriu um terreno em Maracanaú e, no desenvolvimento dessa atividade, elaborou os projetos, obteve aprovação, desenvolveu o empreendimento e, finalmente, solicitou à Prefeitura de Maracanaú a expedição do ABITS, que é o termo de conformidade da obra em relação aos projetos
que foram originalmente aprovados. Por ocasião dessa solicitação, a Prefeitura de Maracanaú, num primeiro ato de irregularidade, ela exigiu que o pagamento, ela fez um lançamento de ISS, um lançamento esse indevido, como eu vou explicar mais à frente, mas, além de fazer o lançamento do ISS, ela exigiu que a construtora fizesse o pagamento do ISS para a obtenção do habeas, o que inicialmente já era uma primeira irregularidade, dado já o entendimento, isso já consolidado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ela não pode fazer a exigência de um tributo, né, como forma de coagir o contribuinte a recolher o valor para poder obter a licença ou uma liberação de mercadoria, etc. Isso foi tratado num outro processo que foi julgado igualmente procedente. Mas o caso em exame trata da questão do lançamento do ISS, né? Então, o município de Maracanaú entendeu que esse ISS seria devido porque teria havido, de alguma forma, uma prestação de serviço. Mas, na verdade, o que se busca na ação é demonstrar que isso jamais houve. A construtora, na verdade, ela construiu em terreno próprio. Ela adquiriu o terreno, ela desenvolveu o projeto, ela obteve as licenças, ela vendeu esses apartamentos naqueles contratos de promessa de compra e venda, né, com os clientes, e, finalmente, na hora de entregar as unidades, a Prefeitura ela exige o ISS, arguindo que houve, naquele caso, uma prestação de serviço. Mas não houve, não há fato gerador do ISS, né? Como sabemos, o ISS ele é um tributo que ele é cobrado a partir do fato gerador, que é a prestação do serviço. Mas não houve serviço prestado nesse caso. A construtora, o terreno é próprio, os funcionários são próprios, então o que ela realizou foi uma atividade comercial. Ela desenvolveu um projeto e ela vendeu um apartamento. É diferente daqueles casos em que você tem as construtoras que trabalham em regime de empreitada e que, sim, essas sim prestam serviço e por esses serviços devem ser tributadas. E fica muito caracterizado, nesse caso, que não houve prestação de serviço, porque a base de cálculo do ISS, lançado pelo município de Maracanaú, foi o preço da unidade dos apartamentos. Então, como não houve prestação de serviço, o município não tinha documento, notas fiscais e etc., para comprovar, o que é que eles fazem? Eles têm uma tabela e, por arbitramento, eles estipulam o valor da unidade e lançam o ISS sobre o valor da unidade, como se tudo aquilo tivesse sido fruto de uma prestação de serviço e não tivesse envolvido, além de serviços próprios que não são tributados, porque são dos próprios funcionários da empresa, e, nesse sentido, foram juntados todos os documentos de recolhimento das contribuições sociais e etc., para provar que os empregados eram da empresa, assim como todas as notas fiscais das mercadorias, dos insumos que foram adquiridos. Então, utilizando de uma base de cálculo fictícia, por arbitramento, o município fez um lançamento de um auto de infração de superior a R$400 mil só de tributos, só de ISS. Ou seja, como se a base de cálculo da prestação de serviço fosse astronômicos, mais de 20 ou 30 milhões de reais, né, quando isso jamais ocorreu. Então, nesse sentido, foi interposta essa ação. Diante de toda a comprovação, a ação originalmente foi julgada procedente, no sentido de desconstituir esse auto de infração e esse lançamento, e é nesse sentido que se roga que seja mantida essa decisão. A decisão seja mantida porque não há tributo exigível, né? A base de cálculo é uma base, ainda que fosse o caso de se entender que há uma prestação de serviço que deve ser tributada, a base de cálculo é absurda. Você não pode utilizar a unidade, o preço de unidade como base de cálculo, e sim você aferir serviços que, se fosse o caso, tivessem sido efetivamente prestados, para só então, diante dessa base de cálculo, você fazer o lançamento do tributo, o cálculo da alíquota e o lançamento do tributo. Então, nesse sentido, se roga pela manutenção da sentença de primeiro grau, que declarou a nulidade desse lançamento fiscal. Agradeço a Vossa Excelência pela paciência. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Desembargador Fernandes Mendes. Senhora presidente, e mais para, ilustre advogado, doutor Fábio Carvalho Leite, né? Bom, eu estou mantendo a sentença, eu estou reformando a decisão só parcialmente no que diz respeito à condenação dos honorários, porque ele colocou aqui 10% e deve ser feito pelo proveito econômico, que é o montante do que foi
do total do que foi cobrado de ISSQN, que é o valor de R$ 435.439,70. Então, eu estou mantendo a decisão, apenas reformando de ofício no que diz respeito aos honorários. É o meu voto. Obrigada, Excelência. Desembargador Duval. Acompanhando o voto do eminente relator. Perfeito. Nós estamos com o nosso desembargador Inácio de férias e, consequentemente, eu faço parte agora desta votação. Igualmente, eu confirmo o voto provisório já lançado, acompanhando integralmente o voto do eminente relator. E assim fica esta decisão, que toma conhecimento do recurso para manter a decisão de piso, alterando relativamente aos honorários. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, Excelência. Boa tarde. Passamos agora à segunda preferência com o nosso nobre advogado aqui presente, o doutor Anchieta Guerreiro Chaves Júnior, OAB 20.127. O 53, na pauta interna, relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, trata-se do agravo de instrumento, sob o número 324.90, dígito 62, 2024, final uma sequência de 4 zeros, envolvendo Banco Bradesco, BRG S.A., e o município de Fortaleza. O senhor já está preparado? Sim, senhora. Boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispense. Muito obrigada. Use os 15 minutos. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa tarde à nossa presidente, desembargadora Lisete, e aos nobres desembargadores que compõem a Câmara de Julgamento, a primeira Câmara de Direito Público, bem como ao doutor Léo, representante do Ministério Público, e nosso querido representante da Defensoria Pública. Eu gostaria de pedir a ajuda da doutora Nayana, se a doutora Nayana puder me ajudar, só para que eu leve ao conhecimento de senhores e senhoras desembargadores um documento que ele, digamos assim, irá auxiliar na demonstração de um argumento que está contido no nosso agravo interno, certo? Basicamente, o voto do nobre desembargador relator, muito bem lançado, aponta a aplicação do tema 1049 do STJ. O tema 1049, eu vou pedir a permissão de Vossas Excelências para que eu faça a leitura. 53. O tema 1049, ele aponta que a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para a cobrança do crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da certidão de dívida ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. Agora eu vou falar um pouco do negócio jurídico. O negócio jurídico é um negócio jurídico que todos os senhores e senhoras conhecem, porque nós estamos falando aqui do extinto Banco do Estado do Ceará. Os fatos geradores executados, eles são de uma época que o banco ele já era de posse da União Federal, já estava no patrimônio da União Federal, mas um pouco antes de ser vendido para uma empresa do Grupo Bradesco, através de um leilão que aconteceu na Bolsa de Valores. E o ponto interessante é que, e por isso que eu imprimi esse documento e levei ao conhecimento de Vossas Excelências, nós estamos em 2025 e até hoje, desembargador Duval, a CDA continua em nome da empresa que está extinta. Esse ponto é um ponto que eu reputo muito interessante, porque me veio na cabeça a ideia de lhes fazer uma pergunta.
O tema 1049, ele sim, ele determina que se não houve a comunicação, a execução ela pode ser redirecionada contra o sucessor. Mas a minha pergunta, ela gira em torno do tempo, do prazo. Será que esse prazo ele é elástico ao ponto como nós estamos hoje? Será que o prazo de prescrição ele não deveria ter sido contado a partir de algum momento durante todo o curso processual? Porque percebam, o banco ele foi efetivamente incorporado em 2006, em novembro de 2006. A documentação que consta dos autos demonstra que essa incorporação ela foi registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará depois da prévia autorização do Banco Central, porque como é uma instituição financeira, o Banco Central tem que autorizar a venda e a sucessão, e após a autorização são realizadas as atas das as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, tudo registrado na Junta Comercial. Isso aconteceu, portanto, em novembro de 2006. Nós, alguns anos depois, recebemos a execução em nome da empresa que estava extinta e peticionamos nos autos da execução oferecendo garantia. Fizemos uma primeira petição em 2012, algo em torno dessa época, e alguns anos depois, em 2019, nós protocolamos essa exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade que deu origem ao agravo de instrumento que nós estamos aqui hoje um pouco a defender a nossa tese. Percebam que o município de Fortaleza, ele foi comunicado, no mínimo, eu estou fazendo assim aquela ideia de que, olha, o município não sabia que o único banco do estado do Ceará, ele foi vendido. Ok, não sabia. Tudo bem. Quando ele foi comunicado? No processo de execução, consta a comunicação através da exceção de pré-executividade que nós argumentamos ser um momento no qual o próprio contribuinte levou ao fisco num ambiente que eu reputo próprio, que é o ambiente da própria execução fiscal, que teria havido a incorporação. Ok, a Fazenda argumentar que aquele era o primeiro momento que ela estava sendo comunicada e que, portanto, a execução não era nula. Ocorre que já se passaram mais de 5 anos dessa comunicação e até hoje, a CDA, que eu entreguei a Vossas Excelências, ela continua em nome da empresa extinta por incorporação. Percebam que o que eu estou querendo apontar para Vossas Excelências, na tentativa de fazer algum distinguish mínimo entre o tema que está julgado lá no STJ e o caso dos autos, é na intenção de mostrar a Vossas Excelências que a Fazenda, ela, seja por todas as dificuldades que ela tem, por ter uma dívida ativa gigantesca para cuidar, por todas as dificuldades operacionais que a gente sabe que a função que eles exercem tem, eles não têm um tempo ilimitado para substituir ou para direcionar a execução fiscal. Nós não podemos não iniciar a contagem do prazo prescricional a partir de alguma data mínima, porque essa alteração, ela, na minha visão, ela é uma obrigação. Se a Fazenda, desembargadora Lisete, tem conhecimento de que aquela empresa que era responsável pelo débito, ela está extinta, ela deve se esmerar no tempo mais rápido possível, dentro de um prazo de 5 anos, pedir a substituição da CDA, trocar o polo passivo da execução fiscal. Mas ela nada disso fez. Então, essa sustentação, ora, um pouco diferente, assim, que eu não estou muito me debatendo sobre a tese, porque, veja, a decisão está tomada, né? O STJ já definiu que como se aplica o tema 1049. Quem sou eu para discordar da aplicação do tema 1049, na forma que ele foi decidido? Mas o que eu só estou ponderando de uma maneira para chamar a atenção de Vossas Excelências é que esse prazo ele não pode ser limitado, esse débito ele não é imprescritível. E o que eu peço é que Vossas Excelências, se possível for, avaliem o processo de uma maneira que, até de ofício, os senhores possam analisar se houve ou não houve a prescrição. Porque, no meu entendimento, no meu simples entendimento, sim, está prescrito. Mas pode não ser o entendimento de Vossas Excelências, e eu
admito que isso é possível, só peço que Vossas Excelências olhem para esse caso com esse olhar que eu estou colocando aqui na sustentação oral, na tentativa de que a gente saia aqui com um voto, com um distinguish que eu possa, se for necessário, recorrer ao STJ de maneira a contrapor o julgamento frente ao tema 1049. É só esse o meu pedido. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os senhores e senhoras tenham. Muito obrigada, doutor. Desembargador Durval? Diretamente ao caso, aqui nós temos duas questões controvertidas a ser resolvidas. A primeira delas é com relação ao redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora. Nesse caso, não há dúvida, e a jurisprudência, ela não só é firme, como também, jurisprudência que eu estou falando, nacional, do STJ, como também aqui dessa casa, inclusive servindo de modelo uma decisão tomada por Vossa Excelência, né, de que não há necessidade de modificar a CDS para incluir apenas o nome da empresa que incorporou. A execução se segue como uma ou outra, e uma foi absorvida pela outra, sem esses percalços de alterar a CDA. Isso aqui eu posso ver, eu posso citar, inclusive, que foi um modelo de jurisprudência iniciado pelo ministro Gurgel de Farias, e ele diz que se a incorporação não foi oportunamente informada, é desconsiderar válido o lançamento realizado contra o contribuinte original, que veio a ser incorporado, não havendo a necessidade de modificar esse ato administrativo, somente para fazer constar o nome da empresa incorporada, sob pena de permitir que essa última se beneficie de sua própria omissão. Isso se tornou cristalizado, marmorizado pelo tema 1049 do STJ, que diz que a execução fiscal pode ser redirecionada, não é? Mas sem a necessidade de modificação da certidão da dívida ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. E aí eu cito outras jurisprudências, também eu trago a colação ao ministro Francisco Falcão, e aqui dessa casa nós temos uma decisão, como falei, da própria presidente, que é a desembargadora Elisete, dizendo, aqui é a emenda, aspa, processual civil tributário, agravo interno e agravo de instrumento, exceção de pré-executividade, que arguiu sua ilegitimidade e nulidade nos títulos, e aí ela diz, a incorporadora que assumiu todos os ônus da instituição financeira incorporada, a argumentação já não cabível, súmula número 392 do STJ, que não se aplica, que foi arguída, ausência de comunicação em lapso temporal adequado, tema número 1049, que demonstra a necessidade de comunicação prévia. Argumentação de situação notória, que não se aplica ao caso, né? Essa obrigação de comunicação, e dispensa legal, não é? Que é incompatível com a realidade tributária, de modo que, sem maiores digressões, não assiste razão à parte recorrente dos pontos debelados. Por fim, para que houvesse se falar na aplicação da súmula 392, em conformidade com o próprio entendimento do Tribunal da Cidadania, indispensável que tivesse a recorrente comunicado previamente a incorporação em lapso temporal adequado, situação que não se amolda nos autos, uma vez que esta só ocorreu em 2012, portanto, posteriormente, mais de 5 anos depois. Então, para mim, é uma questão de redirecionamento
cristalizada, não há o que discutir contra isso, não precisa. Quanto à alegação de prescrição, aí eu vou. Então, uma vez incorporada a empresa, a execução fiscal deverá naturalmente seguir em face da incorporadora, haja visto que a responsabilidade desta é automática, pois decorre diretamente do contido do artigo 132 do CTN, sendo desnecessária a correção do lançamento ou a substituição da CDA. Nesse sentido, aliás, já citamos aqui o entendimento consolidado do então ministro Gurgel de Farias, que ao apreciar o RESP 1856.403 explicou que a interpretação conjunta dos artigos 1118 do Código Civil e do 123 do Código Tributário Nacional. No que se refere à tese configurada de prescrição intercorrente, melhor sorte também não assiste ao recorrente. Constata-se ao exame dos autos de origem, sem dificuldade, que não há inércia nos autos que possa ser atribuída à morosidade do mecanismo da justiça. Vê-se que se tem paralisação por mais de 10 anos do feito por falta de impulso oficial, inclusive creditado a própria citação. Nesse contexto, destaca-se que o antigo BEC ofereceu garantia em 2009, tendo o município peticionado a realização do bloqueio de ativos financeiros por meio do CIS-Bajut, ainda no mesmo ano, 2009, pedindo que somente fosse apreciado pelo órgão julgador em 2019. Portanto, 10 anos depois. E assim, apenas 6 dias após, a municipalidade foi intimada para juntar o extrato atualizado do crédito, o que foi cumprido 4 dias depois, na data de sua intimação. Então, nós temos as duas teses. O redirecionamento é impraticável, não é necessário mudar a CDI. Não é? E com relação à prescrição, porque já foi, além de oferecer o banco, que se extinguiu, foi incorporado, apresentar em 2009 a garantia e disse ainda que foi acordado, não é? Só poderia ser cumprido em 2019. Portanto, não há prescrição aqui desse caso também, não é? Logo, se tem perfeitamente aplicável, no caso concreto, a súmula 106, que dispõe: proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se justifica o acolhimento da prescrição, de modo que não merece reforma nenhuma a decisão impugnada, e é assim que eu mantenho o meu voto, senhora presidente, nesse sentido de que, pelo desprovimento. Obrigada, Excelência. Eu me detive bastante na leitura do voto, até porque é em sede já de agravo interno. E ainda mesmo que não fora, como é o remédio de agravo de instrumento, a gente tem que dar aqui a melhor aplicabilidade da jurisprudência. Não só porque Vossa Excelência citou uma decisão nossa e que foi devidamente acolhida pelos eminentes pares, mas porque é a melhor decisão para o momento. E, porquanto, eu torno definitivo o meu voto já lançado, acompanhando o vosso entendimento. Desembargador Tarcílio. Obrigado, senhora presidente. Complementando o doutor Anchieta Guerreiro, eu também torno definitivo o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Obrigada, Excelência. Então, o julgamento fica assim definido: agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Obrigado, doutor Anchieta. Boa tarde para você. Obrigado. Boa tarde. Passamos agora, nós temos na forma online um doutor advogado
que está aguardando a definição de um procedimento em que nós tivemos o julgamento suspenso, por pleito de Vossa Excelência, desembargador, né, o vídeo de vista? Eu vou dizer agora, é da relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, sob o número interno de 78, e trata-se da apelação cível 52.779, dígito 75, 2017, com o final 0071, envolvendo Samuel Vilar de Alencar Aripe e Procuradoria-Geral de Justiça. Em mesa, o desembargador Ximenes. Está em mesa, senhora presidente. Perfeito. Eu apenas gostaria de... Pois não. Antes de fazer uma leitura do meu voto, senhora presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui do doutor Valdir Xavier, não sei se ele está aí presente virtualmente. Né? Estou aqui, excelência. Boa tarde. Doutor Valdir, eu tenho assim, muito respeito por Vossa Excelência, sei da seriedade com que Vossa Excelência atua como advogado, e eu vou aqui mencionar um fato que, com certeza, eu acho que deve ter havido um equívoco grande aí por parte de Vossa Excelência ou de quem minutou esses memoriais que me foram encaminhados e, naturalmente, encaminhados para os outros. É que, no frontispício, como Vossa Excelência usou o termo, deste memorial, há uma citação de uma ementa que seria de um processo da minha relatoria. E, na verdade, não se trata disso. Né? Houve aqui um equívoco muito grande, eu não sei de quem partiu, não quero também dizer que houve má-fé, porque eu não acredito, eu conheço o doutor Valdir Xavier, mas houve aqui alguma coisa esquisita. Né? Não sei se ele usou a inteligência artificial ou alguém que tenha minutado isso aqui para ele. Mas eu, toda vida que sou citado, eu gosto de saber qual foi o processo que eu fui citado, né? E aqui eu estranhei porque no cabeçário dessa ementa há um processo que deveria ser meu, né? É o 330575/2019, uma apelação civil. Quando eu fui buscar esse processo, não era um processo meu, era um processo do desembargador Washington. Aí eu disse, bom, deve ter havido aqui algum engano. Tem aqui, pode ser que seja... ele está mencionando aqui em cima uma apelação civil, embaixo uns embargos de declaração. Pode ser que seja referente aos embargos de declaração da minha relatoria. Fui procurar esse embargo de declaração, não é da minha relatoria, é da relatoria da eminente desembargadora Lisete. Então, eu estou chamando a atenção para que, de uma próxima vez, haja mais cuidado na confecção dos memoriais e as citações feitas corretamente. Não estou nem discutindo quais foram os acordos feitos, estou dizendo que não são meus. Né? E não podia haver uma combinação de um acordo do Washington com a desembargadora Lisete. Então, eu faço esse registro aí, alertando aí ao doutor Valdir Xavier para que tenha mais cuidado nessas citações. Dito isso, senhora presidente, eu vou passar a fazer aqui a leitura do meu voto. Cuida-se de apelação interposta por Samuel Vilar Alencar Aripe, em face de sentença proferida pelo juiz de direito José Flávio Bezerra Moraes, da 2ª Vara Civil da Comarca do Crato, quem nos autos da ação de improbidade administrativa proposta
pelo Ministério Público do Estado do Ceará, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos: ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar o promovido Samuel Vilar de Alencar Aripe, já qualificado por ato de improbidade administrativa, aplicando-se-lhe as penas do artigo 12, inciso 3º da mesma lei, assim discriminados. Aí ele descreve aqui os dispositivos da legislação pertinente. Na sentença, observou-se que o Ministério Público propôs a ação de improbidade administrativa em face do ex-gestor municipal pela suposta prática de nepotismo. Foram realizadas nomeações de parentes de seus secretários e chefes de órgãos para o exercício de cargo em comissão. Apesar de o promovido não possuir relação de parentesco com os servidores nomeados, tinha conhecimento do vínculo familiar entre alguns dos nomeados. A prática de nepotismo, mesmo antes da súmula vinculante 13 do Supremo, não impede a condenação por ato de improbidade. A posterior exoneração dos servidores configura um atenuante. Resta caracterizado o dolo específico. Opostos os embargos de declarações, os quais foram desprovidos, o ID 16, 60, 46, 75. Nas razões recursais, a que eu me menciono, o apelante aduz preliminarmente a ocorrência de prescrição. No mérito, alega: o Ministério Público acusa o apelante de ter praticado nepotismo em virtude da nomeação de parentes de secretários municipais e chefe de órgão para o exercício de cargos em comissão na estrutura municipal. 2. A ausência dos elementos caracterizadores do ato de improbidade, não possuir relação de parentesco com os servidores indicados na inicial, os supostos atos ímprobos ocorreram em 2005, antes da edição da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, quando não havia um critério objetivo para indicar as hipóteses de caracterização do nepotismo, que em momento algum agiu para privilegiar qualquer dos citados na exordial. Nunca nomeou servidores em virtude de parentesco com secretários municipais. Jamais agiu com o intuito de ferir a impessoalidade e moralidade exigidos pela Constituição Federal. A boa-fé está demonstrada pela iniciativa de promover a alteração na lei orgânica do município de Crato para incluir um dispositivo, inciso 7º do artigo 62, vedando a prática de nepotismo no âmbito municipal. Prossegue alegando, primeiro, apesar de ter ciência dos vínculos de parentesco existentes entre Francisco Érico Gonçalves Felício Calô e José Kleber Calô Filho, e entre Antônio Olímpio Arraes Peixoto e Alcides Arraes Peixoto, a nomeação desses servidores não configura o nepotismo, diante da natureza política dos cargos públicos e da ausência de subordinação hierárquica. A escolha de profissionais foi pautada pelas qualidades técnicas, jamais tendo desconfiado que as nomeações seriam vedadas pela Constituição Federal. Ao final, roga pelo provimento do recurso para a reforma da sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Vieram as contrarrazões do Ministério Público. A Procuradora de Justiça, Lorraine Jacob Molina,
manifestou-se pelo desprovimento da apelação, ratificando as contrarrazões. Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pelo desprovimento do recurso. Pedi vista dos autos. Esse é o relatório em síntese e eu passo agora a proferir o meu voto. No presente caso, pedi vista para melhor analisar a questão referente à caracterização do ato de improbidade supostamente praticado pelo réu, ora apelante. Isso porque, nada obstante o eminente relator ter esmiuçado todos os aspectos jurídicos da configuração do ato improbo, entendi ser necessário aprofundar o estudo acerca dos aspectos fáticos das situações mencionadas na peça inicial do Ministério Público, as quais embasam a condenação de primeiro grau. A questão em análise se refere, portanto, à existência ou não de ato de improbidade administrativa praticado por Samuel Vilar, de Alencar Araripe, ex-prefeito municipal, referente a nomeações de parentes de seus secretários e chefes de órgãos para o exercício dos cargos em comissão, o que caracterizaria o nepotismo e, por conseguinte, a conduta vedada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Antes, porém, de examinar os fatos apresentados nos autos, convém tecer breves considerações sobre a prática do nepotismo e o seu enquadramento como um ato de improbidade. A Lei número 14.230 de 2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive no mencionado artigo 11, que passou a dispor o seguinte, abro aspas, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Nomear cônjuge, companheiro, eu estou pulando para o inciso 11, né? Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, incluído pela Lei de 2021. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, parágrafo 1º, aqui dessa lei diz, pelo decreto 5.687, 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado, na conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 5º. Não se configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato seletivo, sendo necessária a aferição do dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. A novel legislação modificou a tipificação dos atos que atentam contra os princípios da administração pública ao determinar o rol do artigo 11 da LIA, que possuía natureza exemplificativa, passasse a ser taxativo. Revogou o inciso 1 e incluiu o inciso 11, expressamente a repressão à prática do nepotismo. Também introduziu requisitos complementares nos parágrafos 1º e 5º do artigo 11, passando a exigir a comprovação da finalidade de obtenção de proveito indevido e do dolo. Essas alterações devem ser aplicadas para atos praticados na vigência do texto anterior,
sem condenação transitada em julgado, consoante a tese 1199 da repercussão geral, Supremo Tribunal Federal, plenário, AR 843-989 do Paraná, relator ministro Alexandre Moraes, julgado em 18 de 8 de 2022, repercussão geral, tema 1199 e precedentes do Supremo. Veja-se. As alterações promovidas pela Lei 14.221 de 2021 aos artigos 10 e 11 da Lei 8.249 de 1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. Bom, nesse ponto, destaca-se que, apesar de ter ocorrido a abolição da responsabilização genérica, com base apenas no caput do artigo 11, se a conduta supostamente ímproba corresponder a uma das hipóteses previstas nos seus incisos, permanece típico o ato considerado como violador dos princípios da administração pública, nos termos do princípio da continuidade típico-normativa. Aí, a respeito disso, eu cito aqui uma jurisprudência do STJ que diz que a revogação da hipótese de responsabilização com base no inciso 1 do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, pela lei número tal, não tem importância a alteração quando, entre os novéis incisos inseridos pela lei, permanece típica a conduta considerada no acordo como violadora do caráter correcional, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade, penalidades aplicadas no acordo recorrido que se conciliam com a nova redação do inciso 2 do artigo tal. Quanto ao tipo de dolo, superando o entendimento jurisprudencial anteriormente dominante, a Lei 14.230 de 2021 inclui os parágrafos 2º e 3º no artigo 1º da Lei 8.429 de 1992, exigindo o dolo específico para a configuração da improbidade, não sendo suficiente o dolo genérico, conforme julgados do STJ, da relatoria do ministro Gurgel de Faria e de várias decisões já nossas aqui. Logo, para a delineação de uma conduta de improbidade punível nos modos do artigo 11, é indispensável a existência de uma das condutas previstas nos incisos do artigo 11 que viola os princípios administrativos. Dolo específico, nexo causal, sendo deficiente a comprovação de dano ao ente público ou de auferimento de vantagem promovida patrimonial indevida. Especificamente quanto ao nepotismo, como visto acima, o artigo 11, inciso 11 da lei atual, expressamente positivou essa prática como um ato de improbidade administrativa, circunstância que já era vedada pelo caput e pelo inciso 1 da redação anterior da lei de 1992. Não vou ficar aqui repetindo o número da lei. Ante a necessidade de preservação da impessoalidade e da moralidade administrativa, com fins de assegurar a prestação do serviço público eficiente. Ademais, o STJ entende que a nomeação irregular, ainda que anteriormente à edição da súmula vinculante número 3 do Supremo, impõe-se o reconhecimento da prática de nepotismo, vedada pela ordem normativa em vigor. Pois bem, o nepotismo consiste no favorecimento de vínculos de parentesco na contratação ou designação de pessoa para ocupar cargo ou emprego público,
em ofensa aos princípios da impessoalidade, eficiência, igualdade e moralidade, estando vedado em toda a estrutura administrativa pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da República, nos termos da súmula 13 do Supremo. Transcrevo aqui a súmula 13, que eu me dispenso de fazer a leitura, né? Porque todos nós conhecemos. E acerca da incidência do referido entendimento vinculante, o Supremo estabeleceu critérios objetivos para analisar a configuração ou não do nepotismo no caso concreto. Então, o Supremo diz o seguinte: ao editar a súmula número 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na administração pública, foram erigidos critérios objetivos de conformação, a saber, ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada. Relação de parentesco entre pessoa nomeada e a autoridade nomeante. Relação de parentesco entre pessoa nomeada e o ocupante do cargo de direção. Chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada. Relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. A incompatibilidade da prática anunciada na súmula 13, com o artigo 37, caput da Constituição Federal, não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar o cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. Nesse mesmo sentido, junto aqui várias jurisprudências do Supremo, do ministro Dias Toffoli, do ministro Gilmar Mendes. Por oportuno, transcrevo em excerto do voto proferido pelo relator ministro Dias Toffoli no julgamento da ARE 896-762. Estou me alongando nessa matéria aqui, porque eu acho que é uma matéria para a gente refletir bem sobre isso. É importante. Com efeito, conforme consignei na referida reclamação e também na decisão ora impugnada, a incompatibilidade da prática enunciada na súmula 13 com o artigo 37, caput da Constituição de 88, não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e o agente público ou servidor público ocupante do cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar o cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada à pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. Isso porque vedar o acesso, isso aqui é importante, de qualquer cidadão a cargo público, tão somente em razão da existência de relação de parentesco com o servidor público, que não tenha competência para o selecionar ou o nomear para o cargo de chefia, direção ou assessoramento pleiteado, ou que não exerça ascendência hierárquica sobre aquele que possua essa competência, é, em alguma medida, negar um dos princípios constitucionais a que se pretendeu conferir efetividade com a edição da súmula vinculante número 13, qual seja o princípio da impessoalidade. Assim, a vedação do nepotismo, consubstanciada no enunciado vinculante, tem por finalidade resguardar a isenção do processo de escolha para o provimento do cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração. Ao editar a súmula, embora não se tenha pretendido, né, já foi dito, esgotar as possibilidades, a administração pública foram erigidos critérios objetivos, conformação a saber, ajuste, eu não vou repetir porque eu já li isso, né? Mas apenas grifo aqui, com mais ênfase,
Aqui diz, relação de parentesco entre pessoa nomeada e o ocupante do cargo de direção, chefia ou área de assessoramento a quem tiver subordinado. Por tais motivos, para caracterizar o nepotismo e, por conseguinte, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso 11 da LIA, é necessária conduta ilícita do agente que viola os princípios administrativos e se enquadre nos critérios objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a configuração do nepotismo no caso concreto. O dolo específico, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, né? E o nexo causal. Diante da jurisprudência acima, que fixa critérios objetivos para aferir a prática de nepotismo e da necessidade de demonstração do proveito indevido e do dolo específico, parece-me estarem ausentes os elementos necessários para a condenação do réu por ato de improbidade. Explico. Na peça inicial, o Ministério Público imputa ao réu a prática de nepotismo amplo do município do Crato, tendo em vista que este, na qualidade de então prefeito municipal, e apesar de não possuir vínculo familiar com as pessoas indicadas pelo parquet, teria nomeado servidores comissionados com relação de parentesco com detentor de cargo de chefia, direção ou assessoramento na administração municipal, o que atrairia a incidência da súmula número 13 do Supremo. Para tanto, o Ministério Público apresentou uma listagem das nomeações realizadas pelo ora apelante, que configuraria um nepotismo, mencionando expressamente os servidores comissionados, nomeados, e o respectivo vínculo familiar encerrador da suposta ilicitude. Para fins de melhor compreensão e organização deste voto, passa a detalhar as situações apontadas pelo Ministério Público Estadual conforme os itens que seguem. 1. Francisco Érico Gonçalves Felício Calor, secretário de Planejamento, é irmão de José Kleber Calor Filho, nomeado para o cargo de procurador jurídico, e pai de Ani Bantim Felício Calor, nomeada para o cargo de gerente do Núcleo de Turismo. Antônio Olímpio Arraes Peixoto, secretário de Finanças, é irmão de Alcides Arraes Peixoto, nomeado para o cargo de presidente da Fundação Cultural José de Figueiredo Filho, e irmão de Emília Isadora Arraes Peixoto, nomeada para o cargo de gerente do Núcleo de Apoio Administrativo. Inaldo Siqueira Bringel, gerente do Núcleo Municipal de Trânsito, é irmão de Rosita Siqueira Bringel, nomeada para o cargo de coordenadora da Unidade de Estacionamento Rotativo. No tocante à situação do item 1, a prova coligida aos autos, especificamente as portarias de nomeação, indica que, apesar de todos integrarem a estrutura administrativa do município do Crato, inexiste subordinação hierárquica ou projeção funcional entre os parentes, de modo que as nomeações não se enquadram nos critérios descritos pelo relator ministro Dias Toffoli. Esse entendimento também é aplicável quanto às nomeações citadas acima do item 2, porquanto, consoante portarias, não há subordinação hierárquica entre os parentes. A propósito, colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal, aplicável mutatis mutandis à espécie. Nepotismo, a ausência de subordinação hierárquica ou projeção funcional entre servidores públicos nomeados para exercer o cargo comissionado no mesmo órgão, ou entre as autoridades nomeantes. Discricionariedade do membro da magistratura para compor sua assessoria, observados os limites da lei e da Constituição. Impossibilidade de presunção de influência do exercente de cargo de direção, chefia e assessoramento, vinculado a um desembargador na escolha e contratação de outro. Relatoria do ministro Gilmar Mendes.
Ainda que se trate de parentes lotados na mesma pessoa jurídica, na linha do voto exarado pelo ministro Dias Toffoli, no julgamento, vide transcrição supra, não há nepotismo, porquanto ausente prova de que os detentores de cargo de chefia, direção e assessoramento tenham interferido na nomeação de seus respectivos parentes pelo então prefeito municipal. O outro sim surge dos autos que não há qualquer vínculo de parentesco entre os nomeados e a autoridade nomeante, prefeito. Tampouco a prova da existência de ajuste mediante designações recíprocas, nepotismo cruzado. Tais circunstâncias afastam a incidência dos critérios fixados, relatou o ministro Dias Toffoli, e aplicáveis aos casos de nepotismo. Houve aqui, a partir dessa lei, uma flexibilidade bem maior do Supremo. Eu me lembro que, quando eu era presidente desta corte, eu suspendi alguns casos de liminares concedidas por nepotismo, mas eu já entendi ali, antes do Supremo se pronunciar, que não havia nepotismo na nomeação de um parente para um cargo político. Por exemplo, o prefeito de Fortaleza pode nomear o seu irmão para o cargo de secretário, ou governador, ou vice-versa. Em alguns casos eu não suspendi porque havia uma coisa mais ou menos desse tipo, bastante generalizada, né? Eu achava que aí já não era. Mas, diante dessa decisão do Supremo, não há problema se não há vínculo de hierarquia entre o chefe de direção e outro. Dessa forma, em relação às nomeações descritas nos itens 1 e 2, não está configurado o ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, no que se refere ao item 3, ou seja, ao suposto nepotismo existente na nomeação de Rosita Siqueira Bringel para o cargo de coordenadora da unidade de estacionamento rotativo, qual é a irmã de Inaldo Siqueira Bringel, ocupante do cargo de chefia, observe não haver prova do dolo específico, como passo a explicar. Esse era o único caso que me chamou a atenção, pela qual eu pedi vista. Mas esse caso, eu quero bem esclarecer que o Ministério Público não deu assim muita ênfase, nem a própria juíza na decisão dela, ou juiz, aliás, né? Mas como a gente, quando vai examinar um processo, principalmente com pedido de vista, a gente tem que fazer um exame mais aprofundado ainda. Então, não há prova de dolo. A complexidade da estrutura administrativa municipal e do expressivo número de nomeações realizadas pelo apelante durante seu mandato, não é razoável presumir que ele tivesse plena ciência de todos os vínculos e o grau de parentesco existente entre os servidores ocupantes dos cargos em comissão. Assim, embora se reconheça a ilegalidade na nomeação de um parente, não se pode afirmar de forma categórica que a autoridade nomeante tinha conhecimento do vínculo familiar e, consequentemente, que agiu com a intenção dolo de praticar o nepotismo. E o que chamou minha atenção é porque, durante a audiência de instrução, o apelante informou, assim, conhecer todos aqueles casos, mas ele alegou que não tinha conhecimento, que não conhecia esse possível vínculo de parentesco. Fato que não foi impugnado, né, pelo apelado, e o que reforça o entendimento da inexistência de prova de dolo específico. Não foi impugnado, não consta, e também foi na decisão do juiz, eu quero dizer juíza, mas foi um juiz, ele realmente não levou em consideração a esse fato, só os outros. Vale salientar que nem todo ato ilegal configura necessariamente um ato impróprio, pois para a sua configuração, além da tipificação legal, faz-se necessária a presença do dolo subjetivo do agente. A propósito, Daniel Morim Assunção Neves,
e Rafael Carvalho Rezende leciona. Não obstante a amplitude da tipificação dos atos de improbidade, é preciso destacar que a improbidade não se confunde com mera irregularidade ou ilegalidade, destituída de gravidade de elemento subjetivo do respectivo infrator. A improbidade é uma espécie de ilegalidade qualificada pela intenção dolo de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica. Vale dizer, a tipificação da improbidade depende da demonstração da má-fé ou da desonestidade, não se limitando à mera ilegalidade comum, bem como da grave lesão aos bens tutelados pela lei de improbidade administrativa. Então, senhora presidente, meus estimados pares, ilustres representantes do Ministério Público, sobre esses fundamentos, com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator para dar provimento à apelação e reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Esse é o meu voto. Foi reconhecido aí o... Desembargador, Vossa Excelência quer se manifestar? Sim. Perfeito. Não houve influência, né? Que é para depois a gente tomar o voto do desembargador Durval. Muito obrigado, senhora presidente, eminentes pares, desembargador Fernando Chimenez, desembargador Durval Aires, doutor procurador de justiça, doutor Léo, doutor João Ricardo, defensor público. Atento ao voto objetivo, preciso e muito esclarecedor do desembargador Vistor, vou tentar coordenar aqui as anotações que fiz e as conclusões que tirei, não só, senhor Vistor, pelas razões muito bem colocadas no voto vista, mas também a partir do momento. Isso é um modo de trabalhar do julgador, e todo julgamento é momento de você refletir, reexaminar. Eu passei também a reexaminar as razões do meu voto, até para nesse momento, me preparar para dar uma resposta, num posicionamento que eu entendo agora que seja o correto. E, inicialmente, eu quero logo dizer que, desembargador Fernando, a cognição que Vossa Excelência fez, trazendo principalmente com relação à questão relativa à subordinação hierárquica e projeção funcional, eu quero dizer que no voto primeiro, essa cognição não foi feita no meu voto. E eu admito isso. Não foi feita. O voto que foi lançado, ele abordou muitas situações, mas nesse momento, muito bem apresentada pelo Vistor, o voto primeiro apresentado por mim, ele foi omisso nessa questão, que foi muito bem trazida pelo desembargador Fernando, porque o artigo 11, que trouxe tantas alterações através da Lei 14.230, que alterou substancialmente a questão da aferição do improbo administrativo, né? Ela passa por esse viés, né, de muita relevância, que é justamente a questão do nepotismo, a questão relacionada ao poder hierárquico, projeção funcional. E eu admito que essa análise que o desembargador Fernando fez agora, ela se coaduna perfeitamente com o caso concreto. Analisando os autos, os depoimentos, a razão de decidir do magistrado, e agora reforçado pelo entendimento que o desembargador Fernando apresenta nesse voto divergente,
Inclusive, desembargador, eu sei que Vossa Excelência já fez a leitura, mas me chamou a atenção principalmente a relação que Vossa Excelência fez naqueles 3 itens relacionados aos funcionários, aos servidores que foram nomeados e a relação da suposta vinculação de nepotismo com os ocupantes de cargos da administração. E realmente essa situação ficou bem evidente, de não existir como se aferir ou de se detectar uma prova de dolo específico pela prática de nepotismo. Então, por essas razões, não querendo me alongar, como já tinha dito, isso não é problema nenhum, porque não é questão nem de rever o meu posicionamento. Eu não estou revendo, Eduardo Fernando, o meu posicionamento. Eu estou admitindo que o voto ele não tratou das questões relacionadas a essa questão ligada à subordinação hierárquica e projeção funcional. O voto não tratou disso. E Vossa Excelência, ao pedir vista, traz agora essa visão que eu entendo e me acosto, acompanho e adiro à divergência levantada por Vossa Excelência, mas tranquilo, porque, na verdade, não existe uma modificação de entendimento, desembargadora Lisete. Estou reconhecendo que o voto não tratou dessa questão que é o fundo e que é a base da decisão divergente que eu reconheço e me acosto. Feito esses pequenos esclarecimentos, tive que anotar aqui durante a leitura do voto do eminente relator, digo o seguinte: sendo o fundamento ora apresentado no voto vista divergente e que a cognição feita por este relator quando da apresentação do voto de minha relatoria não alcançou as razões de decidir que agora surjam, justamente porque tais argumentos não foram submetidos à cognição naquela ocasião primeira, e por bem, exaurido agora pelo voto vista do eminente desembargador Fernando Ximenes, acosto-me integralmente à divergência, adotando as razões de decidir do voto do desembargador Vistor, no sentido de dar provimento à apelação. É como voto, senhora presidente. Acompanho aderindo integralmente à divergência. Realmente, escute só o que aconteceu, pelo menos na minha compreensão, não é? Me parece que, por assim, desembargador Ximenes, eu não sei se eu vou chegar um parentesco assim muito difuso, né, entre uns e outros, não a própria autoridade, né? De modo que sendo assim um parentesco, vamos dizer assim, inespecífico, e não foi realmente com aquele dolo, com a esperteza de que realmente se tiraria algum proveito ou realmente para beneficiar, não é? Então, nesse caso aí, não há influência, não tem como você aquilatar a influência, né, de um parente ou de outro, que não é parente do próprio nomeador, do próprio nomeante, que é o prefeito, parente de gente, né? Não tem como, e Vossa Excelência foi realmente feliz, eu já tinha visto isso em outra passagem, que tinha que haver exatamente a influência e a subordinação. Não havendo isso, eu acho que fica um parentesco assim, por coincidência, um parentesco difuso, um parentesco inespecífico. E, além do mais, senhor desembargador Duval, Vossa Excelência me permite? Pois não. Esse julgado, esse agravo recurso extraordinário 896.762 da relatoria do ministro Dias Toffoli, ele é preciso sim. E se enquadra exatamente no argumento, na fundamentação que o desembargador Fernando acabou de sustentar. Obrigado. Pois é, de modo que eu realmente, no caso, sigo a divergência e realmente acompanho, nem deixo porque foi aderido, né? Mas aí também há um outro critério que, evidentemente, não afastaria
não é? Se houvesse realmente nepotismo, é o critério da competência e da eficiência daquele agente público, daquele servidor. Mas aí não afastaria lá. O que realmente afasta mesmo é a questão da falta de subordinação e falta de influência. Senhora presidente, antes de Vossa Excelência proclamar o resultado, eu gostaria de dar duas palavrinhas. Em primeiro lugar, a cada dia que passa, eu admiro mais o eminente desembargador Tarcísio. Né? Vou sentir muita falta da sua ausência aqui na Câmara. Porque ele disse aqui uma coisa muito certa. Né? Quando alguém pede um visto do seu processo, é um momento de você voltar a refletir sobre aquele processo, independentemente do conhecimento do voto que venha a ser proferido. Né? E também, assim, eu observo aqui que, embora o ilustre representante do Ministério Público tenha elencado, mas ele, por exemplo, a entender que havia nepotismo em determinados casos aqui, ele não podia ter proposto a ação apenas contra o prefeito. Né? Essa relação também se interferiria entre os que realmente usufruíram, né? E nenhum foi mencionado. Era só isso, senhora presidente. Agradeço aí a paciência dos colegas. Momento de todos nós admitirmos, né, que quanto mais se estuda, quanto mais se examina, e um segundo par de olhos nos aclara muitas coisas que nos passam, embora a responsabilidade seja imensa, principalmente numa ação civil pública. Eu vou pedir permissão aos senhores, porque o doutor Léo gostaria de dar alguma palavra, apesar de já estar julgado. Eu vou externar o julgamento e conceder a palavra para que o doutor Léo possa pegar e se manifestar. Senhora presidente, eu só queria, porque ele é aqui representante do Ministério Público, né? A ponderação é essa. Eu não sei, assim, se a gente poderia. Se nós a palavra a ele, vai até falar aqui e dizer assim, eu estou concordando, mas estamos abrindo um precedente. Um precedente. E um tratamento diferenciado dos advogados. Depois do anunciado do julgamento, só que acho que a gente precisa. Eu, como Ministério Público, agora me permiti, sabe? Então, se pudesse anunciar o julgamento. Eu vou anunciar o julgamento. Mas dá Senhora presidente, por gentileza, eu também queria dar uma palavrinha, se for possível. De antemão, agradeço. Não. Para estender não dá não, porque o julgamento já foi, inclusive, encerrado. Só falta eu pegar e proclamar o resultado. Vossas Excelências vão ter que admitir que é assim, é a lei. Não, então, lógico. É só uma questão de fato, Excelência. Todos os dois estão aqui para pegar e ouvir o julgamento que estava suspenso, e agora a continuidade eu vou dar o resultado. Vou proclamar o resultado. Para o presente recurso de apelação cível pós a vista do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, fica como julgamento definitivo apelação conhecida e desprovida, aliás, provida à unanimidade. Perfeito? Ok. Pronto. Encerrado o julgamento. Depois o senhor puder desabafar aí alguma coisa. A minha manifestação não era sobre julgamento, Excelência, era bem breve, se for possível. Não. Tá certo. Ok? Ok, Excelência, obrigado. Perfeito. De nada. Vou ficar estendendo. Dando continuidade ao julgamento desta tarde, nós temos agora o de Vossa Relatoria, do desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, um pedido de sustentação oral pelo doutor Kilpatrick Campelo, OABCE, 47.327. Trata-se da apelação cível sob o número 40374, dígito 43, 2005, final 0001, envolvendo Francisco
Valdeni Araújo dos Santos, do Estado do Ceará. Vossa Excelência, sim, o doutor se encontra. Doutor Kilpatrick, boa tarde. Boa tarde, doutora. Por favor. Excelência, eu só queria avisar, porque ele é advogado de Francisco Valdeni, né? Isso. Valdeni. Que é o apelante. Só queria dizer se ele insiste em fazer a sustentação, porque nós Está estamos aqui dando provimento ao recurso dele, né? Mas foi, inclusive, acompanhado pelo... Entendeu, doutor Kilpatrick? Entendi, sim, senhora. Excelente. Excelente, é ótimo. Pelo menos descontrai, né? A senhora vai ter de me perdoar que eu tenho muita experiência com magistério, mas com forense não muito. Ainda sou um advogado incipiente. Mas está no bom caminho, viu? Muito obrigada pela compreensão, e aí eu posso dar só o resultado, proclamar o resultado. Apelação cível conhecida e provida à unanimidade, consoante voto do eminente relator. Agora, sob a vossa relatoria, desembargador José Tarcílio Souza da Silva, nós temos o 66 da pauta interna. Não, elas estão me dando uns... Não, daqui a pouco eu vou mesmo. Ah, Nossa Senhora. É a apelação cível sob o número 30.24.837, dígito 23, 2023, o final, a sequência de 301, envolvendo as partes Antônio Eribaldo Holanda de Góes e o município de Fortaleza. Doutora Júlia Carlos Saraiva Nogueira, OAB CE 17.016, que pediu a sustentação oral com preferência. Eu não estou vendo a doutora Júlia. Ela não se encontra. Doutor, a advogada não está presente, nem presencialmente, nem online. Vossa Excelência pode fazer só a leitura da parte destacada, okay, por gentileza. Processo já anunciado por Vossa Excelência. A emenda, proposta de emenda, processo civil, recurso de apelação do réu, ação combinatória com pedido de tutela de urgência movida pelo município, necessidade urgente de realização de reparos do imóvel do réu, risco de desabamento, realização dos reparos, perda superveniente de objeto, sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e condenou o demandado ao pagamento de honorários em favor dos procuradores do município. Alegação do apelante de que não deu causa ao ajuizamento da ação. Inviabilidade. Ausência de prova de que os reparos tenham sido realizados antes do ajuizamento da ação. Manutenção da condenação e do demandado ao pagamento de honorários advocatícios. Gratuidade da justiça deferidas em segunda instância. Benefício que não retroage para alcançar momento anterior ao requerimento. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. É como voto. Desembargador Fernandes Mendes. Eu acompanho o eminente relator. Desembargador Duval. Muito obrigada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada à unanimidade, conforme o voto do eminente relator. Agora retornamos à relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz de Mendes Rocha, é o 14 da plataforma PJE. A sustentação oral foi solicitada pelo doutor Joatan Bonfim Lacerda. Esse já foi, não? Não, foi não. Não. É o OAB Ceará 17.307. Trata-se da apelação cível, uma sequência de 4 zeros, 155, dígito 79, 2012, final 0150, tendo como partes a senhora Maria Vilani de Oliveira e o município de Quiteranópolis. Boa tarde, doutor. Doutor Joatão. Boa tarde. Doutor Joatão, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. O relator quer dar uma... Quer não? Ok. Então, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, sim. Muitíssimo obrigada. Use os 15 minutos. Obrigado, senhor.
presidente, ilustres desembargadores que integram esta grande Câmara, colegas advogados e todos os demais presentes. É com mais elevado respeito que ocupo este momento para demonstrar a Vossa Excelência que demonstram de forma inequívoca a absoluta necessidade de reforma da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau. Por quê, Excelência? É porque trata-se de uma demanda em que, no regular curso do processo, as partes, e notadamente o município de Quiterianópolis, elaboraram um acordo que foi devidamente homologado por sentença judicial, conferindo, portanto, natureza de título executivo judicial. Apesar disso, o juiz de origem, de forma absolutamente equivocada, proferiu sentença fundamentada em 2 pontos que não se sustentam: a suposta ausência de título judicial válido e a alegação de prescrição. Quanto à alegação da ausência de títulos, não há qualquer dúvida. A homologação judicial do acordo celebrado nos autos, cuja existência é fato incontroverso, confere ao referido pacto força de sentença judicial transitada em julgado, dotada de eficácia de coisa julgada material, nos exatos termos do artigo 502 do CPC. Não cabe ao juízo, nem mesmo à parte pública, simplesmente ignorar os efeitos de um acordo regularmente celebrado e homologado, sob pena de grave afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais, da boa-fé e da lealdade processual. Ora, Excelência, esse acordo foi proposto pelo próprio município de Quiterianópolis, que consta no ID 18447478. E aceito pela parte no ID 18447487, tendo a sentença no ID 18447489, homologação do acordo, e 18447494, a certidão de trânsito em julgado. Então, Excelências, houve essa homologação de acordo e, mesmo assim, a douta magistrada deu uma sentença que distou totalmente do que está nos autos. E mesmo que houvesse discussão sobre a eventual prescrição anterior, que não é o caso, ela estaria superada pela própria novação operada com o acordo homologado, que substitui obrigações anteriores, fixando novos parâmetros e obrigações livremente pactuadas pelas partes e chanceladas pelo Poder Judiciário. É fundamental destacar que, quando a administração pública, no caso o município de Quiterianópolis, comparece em juízo, firma um acordo e o submete à homologação judicial, está praticando ato administrativo revestido dos atributos de legalidade, legitimidade, moralidade e presunção de veracidade, plenamente eficaz e vinculante, tanto para as partes como para o próprio Poder Judiciário. Então, Excelência, permitir que após esse ato jurídico perfeito e acabado, a própria Fazenda Pública venha alegar inexistência de título ou prescrição é não apenas juridicamente insustentável, mas representa violação direta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da dignidade da justiça. Então, Excelência, diante desse cenário, explicitamente informado, e consta nos autos, como foi a aceitação
por parte do... Doutor Joatan? Doutor Joatan, por gentileza, o senhor nos ouve? Transcorreu... Está tendo problema com a transmissão aí do escritório de Vossa Excelência e ficou intercortada a sustentação oral. Por gentileza, retome a partir do... Está com uns 5 a 6 minutos que está nessa história toda. Se Vossa Excelência puder concluir de uma maneira mais clara, é melhor. Por favor. Ok, pronto. Certo. Então, Excelência, requeiro que reconheça a nulidade da sentença de primeiro grau, por vício insanável, diante da existência de acordo devidamente homologado nos autos, com plena eficácia de título executivo judicial, ou, alternativamente, que reforme integralmente a sentença, reconhecendo a plena validade, eficácia e força executiva do acordo celebrado com o município de Quiterianópolis, determinando o regular prosseguimento dos atos necessários ao cumprimento das obrigações ali fixadas. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigada, viu, doutor? Vamos lá. Desembargador Fernando Ximenes, é de Vossa Excelência a palavra. Pois não. O exame desse processo e eu verifico aqui, embora o advogado esteja falando aí num acordo homologado, mas o que eu verifico é que o título executado foi o acordo, né? E no acordo não há a condenação nessas verbas pretéritas, apenas a reintegração da servidora, né? Então, eu não vejo como reparar a decisão do juiz de primeiro grau, daí porque eu conheço do recurso e nego o provimento. Excelência, desembargador Durval, eu igualmente torno definitivo o voto provisório já lançado e o julgamento final para a presente apelação é que a mesma foi conhecida e desprovida à unanimidade, consoante o voto do eminente relator. Muito obrigado, doutor Joatan, pela participação. Até uma próxima. Dando continuidade, nós vamos agora para, ainda sob a relatoria de Vossa Excelência, que para descontrair está mandando na nossa pauta. Exatamente. A doutora Laura Cunha Gonçalves, OAB São Paulo, 373-869, foi que solicitou essa sustentação oral com preferência. Trata-se da apelação cível, sob o número 197643, dígito 96-2015, final, uma sequência de 3 zeros, 1, envolvendo o Estado do Ceará e TAM Linhas Aéreas S.A. Boa tarde, doutora Laura. Boa tarde, excelências. A demora é o jeito da gente aguardar também. Advoguei, viu, doutora? Doutora Laura, o relator está pedindo de Vossa Excelência uma atenção. Doutora Laura, é por o seguinte, Vossa Excelência já esperou muito, eu sei disso, e a sessão está se alongando, mas eu estou aqui negando provimento ao recurso do Estado e pela votação provisória os meus pares me acompanharam, né? Então eu dispenso a minha sustentação oral, assim, feliz em esperar para ouvir essa notícia, aí não tem problema. E é o recurso? Recurso conhecido e desprovido, né? Exatamente, sim. Porque não preciso nem falar, porque todo mundo já examinou e ela também conhece bem. É um fato que não há razão para... Pela colaboração, pela compreensão, a gente vai buscar ser um pouquinho mais rápido da próxima participação de Vossa Excelência. Dando um julgamento definitivo para o presente apelo, o mesmo foi conhecido e desprovido à unanimidade, conforme voto do eminente relator. Agora, senhores, não temos mais nenhum pedido de preferência,
sem sustentação ou com sustentação. Vamos passar aqui a leitura dos que foram esta pauta desta tarde. No caso presente, nós temos do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, um conflito de competência cível sob o número 300-7382, dígito 77, 2025, com final uma sequência de 4 zeros, envolvendo o Núcleo de Justiça 4.0, execuções fiscais e o juiz de direito da 14ª Vara da Fazenda Pública desta comarca de Fortaleza, em que Sua Excelência tomou conhecimento do conflito e o dirimiu para declarar como competente para julgamento do feito o juízo suscitado, ou seja, o juiz de direito da 14ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza, no que foi acompanhado pelos eminentes pares, por via de consequência, a unanimidade. Aqui, ainda sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, nós temos segundo extra pauta, no caso aqui é os embargos, né, doutor? É agravo interno. Embargos. Dentro da apelação cível 025-1565, dígito 08, 2022, final uma sequência 301, envolvendo o Estado do Ceará, por sua Procuradoria-Geral do Estado, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, onde o apelado ou o embargado é o senhor Leonardo Rodrigues Arruda Coelho. Por sua excelência, o recurso foi conhecido e desprovido, no que foi acompanhado pelos eminentes pares, por consequência, a unanimidade. Findo os extrapautas do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, nós passamos ao desembargador José Tarcílio Souza da Silva. É um conflito de competência cível de número 300-5484, dígito 29, 2025, final uma sequência de 4 zeros, em que suscitante a 3ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Fortaleza e suscitado a 29ª Vara Cível desta comarca. Sua Excelência, eminente relator, tomou conhecimento do conflito em alusão e o acolheu, dirimindo como competente para processar e julgar a ação de origem sob o número 481492, dígito 55, 2010, final uma sequência de 301, o juízo da 29ª Vara Cível da comarca de Fortaleza, aqui suscitado. Obrigada, Excelência. No que foi acompanhado pelos eminentes pares, o desembargador Ximenes não votou nesse. Qual foi? Nesse conflito do desembargador Tarcílio. Não, mas eu acompanho. Perfeito. Desembargador Duval? Perfeito. Então, a unanimidade, consoante voto do eminente relator. Senhores, agora nós vamos para os demais da pauta que não foram votados. E nós temos aqui, ainda pelo sistema SAGE, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, o 1 ao 7. Todos devidamente votados, Excelência? Ok. E acompanhando o entendimento lançado por Vossa Excelência, via de consequência, a unanimidade. Só tem de Vossa Excelência, os 7. Do sistema SAGE. No sistema PJE, de Vossa Excelência, do desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, do 2 ao 49,
com a exceção dos adiados sob a pauta interna 5 e 39, correspondendo à apelação e remessa necessária sobre o número 143890, de 35/2012, final uma sequência de 301, que está sendo retirado de mesa. Confirma? Processando outra vez. Perfeito. E o 39 é o 147371, dígito 93, 2018, uma sequência de 301, apelação cível, também retirado de mesa. Confirma, excelência? Excelente. Ok, ok. Os demais, como já ressaltado, do 2 ao 49, todos acompanhando o entendimento lançado por Vossa Excelência, eminente relator dos referidos recursos. Sob a relatoria do eminente desembargador Duval Aires Filho, nós temos dos 50 ao 63, todos já devidamente votados pelos eminentes pares, por via de consequência, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência e, assim, a unanimidade. Sob a nossa relatoria, nós temos aqui só os 64. Como Vossa Excelência, desembargador Duval, da semana passada, só tinha 2, eram 2, o meu, dessa vez, deu um problema. Deu um problema no meu certificado. Aí, via de consequência, só foi possível ser pautado um. Então, não é só Vossa Excelência que fica agraciado. Nesse meu presente caso, também os eminentes pares acompanharam o nosso entendimento, via de consequência, a unanimidade. Sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva, nós temos do 65 ao 76, ressaltando sempre que nós agora vamos ficar trabalhando totalmente na plataforma PJE. Depois, nós estamos aguardando a migração do remanescente no SAG. E nesse caso, o eminente desembargador Tarcílio, ele adia o 77, que se trata de uma apelação cível, sob o número 21631, dígito 05, 2017, final 0117, envolvendo o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará e o município de Maracanaú. Confirma, Excelência? Confirmo, desembargador. É até o 77, não é isso? É só o 77, Vossa Excelência. Que é o está último. retirando, está adiando, na verdade. Exatamente, adiando. Retirando isso de mesa, não é isso, Excelência? Correto. Exatamente. Então, nos demais, Vossa Excelência já teve a votação dos eminentes pares que acompanham o voto por Vossa Excelência lançado. Senhores, dessa forma, e eu agradeço a lianesa de todos, nós vencemos a pauta da forma que está prevista. Indago de Vossa Excelência se tem algum voto, algum pronunciamento a ser feito, o registro na nossa ata desta sessão. O Vossa Excelência primeiro é o desembargador decano. Eu olhei para ele e perguntei mesmo. Olha, eu vou fazer algo que eu não costumo fazer, mas o desembargador Duval pensa que eu não olhei, criatura. O problema é que eu sou caolha. O que não é problema, tá? E Vossa Excelência, desembargador Duval, tem alguma moção, algum voto? Com certeza. Deixa eu ver se o desembargador Tarcílio tem, porque na segunda-feira da semana passada, o desembargador Duval resolveu antecipar a despedida. Perfeito, perfeito. Mas, desembargador Tarcílio, tem alguma coisa a registrar? Não? Mas aqui a gente tem que... E diga aos outros que fico, né? O doutor Nilson nos deu a possibilidade, Vossa Excelência, continuar conosco o mês de julho todinho, podendo se estender até agosto, a depender dos trabalhos. Como são várias e bem
necessárias, todas as medidas administrativas que nós aprovamos, haverá de ser feito com calma. Toda reforma requer tranquilidade, para que depois não seja necessário reparos. Isso. E por conta da criação de novas câmaras, a possibilidade, não, o chamamento de novos desembargadores, nós temos que ter calma para todo esse registro. Vossa Excelência quer ter a palavra? Pois não. Boa tarde a todos os membros dessa corte, ao nobre defensor público de segunda instância, servidores, membros aqui da Polícia Militar e todos. O Ministério Público, agora dia 30 de maio, recebeu, estávamos esperando, mas sabemos aqui que a seguinte notícia: o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Ministério Público pode ser condenado a pagar custas processuais, despesas e honorários advocatícios, no caso em que o órgão é derrotado ao buscar ressarcimento do patrimônio público. O caso teve a repercussão geral reconhecida pelo tema 382. Com isso, a decisão do STF deve ser seguida por outras instâncias do judiciário em suas situações semelhantes. A repercussão geral admitida, a Corte julgará o mérito do recurso extraordinário com agravo 1524.619, que questiona a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de reconhecer ao Ministério Público Paulista a arcar com as despesas de um processo no qual o órgão foi derrotado ao pedir ao ex-presidente da Câmara Municipal de Jandira, Cícero Amadeu Romero Duca, que ressarcisse o erário por transações irregulares. Duca foi presidente da Câmara de Jandira entre os anos 2001 e 2002. Após a análise das contas de sua gestão pelo Tribunal de Contas do Estado, ele foi condenado a devolver R$ 24.400 aos cofres públicos. Então, ele foi condenado, o Ministério Público entra com a ação, né, com base numa decisão do Tribunal de Contas do Estado, perde e talvez ainda há de pagar custas e honorários advocatícios tudo. Da situação que o Ministério Público, quer dizer, será, a gente não sabe ainda se vai ser a instituição, se vai contra o membro do Ministério Público. Com quem será? Diante da cada decisão, que eu digo, o direito, assim, é uma das mais duras carreiras, e principalmente as nossas, do Ministério Público, da magistratura, como da advocacia também, da Defensoria Pública, porque tudo que nós dissemos, nós escrevemos e assinamos, né? Ou está gravado, e isso gera repercussão. Quando eu mudo a minha ideia, eu tenho até que fundamentar por que eu mudei. Claro, todos os seres pensantes mudam de ideia, têm direito. Mas hoje eu me vi numa situação aqui que eu só quero entender para não ser possivelmente responsabilizado num futuro próximo. No Ministério Público, no caso da improbidade administrativa de contratação, como em outras repartições, eu não sei como funciona aqui no Tribunal de Justiça, qualquer pessoa que venha num cargo de confiança tem um termo que eu tenho que assinar e dizer assim: não tenho nenhum parentesco com nenhum subordinado, com a pessoa que me nomeou, nem com ninguém mais da instituição. E isso funciona assim no Ministério Público. Isso já tira a presunção que o gestor não sabia o que estava acontecendo, né? Porque a pessoa que entra é obrigado a assinar, a declarar que não tenho nenhum parentesco até terceiro grau com ninguém. Tá. Simples. Segundo caso, no Ministério Público, os meus filhos, meus sobrinhos, estão impedidos de serem assessores de outro colega. Pela atual legislação, como foi decidido aqui nessa Câmara, vão poder funcionar. Por quê? Porque um colega procurador de justiça, ou então um promotor de justiça, não vai ter a influência direta minha, ou um colega meu, de mesma instância. Então, eu quero saber se daqui para frente, como é que eu vou fazer isso? Se eu posso, diante do conceito hoje, que foi defendido aqui, foi aprovado, um membro do Ministério, ou da magistratura, um filho do desembargador Fernando Ximenes, vai poder trabalhar no gabinete de outro desembargador, de mesma instância, uma vez que não existe, ou isso ficou só para o Executivo e não ficou para a magistratura nem para o Ministério Público? Eu até aceito
discutir com o Léo pelo resto da noite. É. Mas não em sessão pública, porque o advogado pediu a palavra e não teve chance. Não foi consentido. Não, mas eu não estou mais falando num caso. Mas aí não. Ah, tá. Porque eu não estava querendo. Eu só entendo. Porque a gente vai do Ministério Público, nós vamos ser responsabilizados. É. 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 Mas já passou. Então, pronto. É porque eu estou realmente preocupado. Não fique preocupado. O senhor vai poder examinar o resultado e vai tirar mais. Vai, o senhor tem mais como amadurecer. Doutor Complicado. Opa, não, Excelência, só manifestar aqui o meu apreço, né, e a minha satisfação de estar novamente em sessão presencial com todos os senhores e senhora desembargadora, né, meu amigo Léo, procurador de Justiça, doutora Nayana, todos os desembargadores, né, como já citei antes, muito grato. Senhores, diante de todos os fatos e atos, dou por encerrada a presente sessão, mais uma vez agradecendo a aliança de todos. Um abraço.